Pessoal, o presidente Lula discursou nessa semana na abertura da Assembleia Geral da ONU, mas o que chamou realmente a atenção em suas falas é a cobrança que o presidente fez aos países mais ricos com relação às questões climáticas, enquanto aqui o nosso, seu ambiente doméstico, pega fogo. Então, tudo isso e muito mais, você acompanha agora aqui no Uma Outra Crítica, onde nós vamos reagir a esse discurso do Lula na ONU. E antes da gente começar a reagir a esse discurso do Lula, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo, faça com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, uma vez que nós somos aqui um canal independente, eu sou jornalista, há 11 anos acompanho a política aqui do Brasil e quero trazer um pouquinho do meu conhecimento, aprender com vocês, mas fazer com que nessa troca a gente possa desenvolver um debate saudável, pautado nas opiniões de centro e sem paixões políticas principalmente. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu quero fazer um adendo aqui nesse detalhe inicial aí do discurso do Lula, onde ele sauda a autoridade palestina, que é algo muito diferente, né, na postura aí dos países grandes, enfim, com relação a não a autoridade palestina, obviamente, mas ao conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio entre o Estado de Israel, que foi inclusive criado pela ONU em 1946, após a ONU se reunir pós-fim da Segunda Guerra, né? Enfim, para que não acontecessem conflitos daquela magnitude como foi o Holocausto, por exemplo. Então, o Estado de Israel foi criado e ali naquela região onde a Palestina também reivindica historicamente as suas raízes religiosas, ali é um lugar muito ligado a conflitos, assim. A gente não vai entrar muito nesse detalhe agora, mas eu quero destacar esse ponto que o presidente Lula ele traz esse aceno com relação à comunidade palestina e coloca o Brasil ali, né, na figura dele, em uma posição também crítica ao Estado de Israel. Mas muita coisa ele fala depois a gente consegue compreender até um pouco melhor a geopolítica do presidente Lula atualmente. Era o que eu falei, né? Justamente a ONU foi criada para que não houvessem conflitos nessa magnitude que foi a Segunda Guerra Mundial. Até porque depois dos caras terem descoberto a bomba atômica, mais um conflito iria pôr em extinção aí a humanidade, né? Interessante aquele recorte ali, ó, da plateia. A gente vê a Janja assistindo, assim com a mão. Ali tá o Arthur Lira ao lado da Janja, o Celso Amorim, que foi durante muitos anos chanceler do Lula. Tem também o Rodrigo Pacheco, enfim. Ali, ó, aquela comitiva elite mesmo, diplomática. Chama atenção, tá a primeira-dama ali, porque não é muito comum. Mas é muito interessante porque nesse momento o Lula ele já chama atenção para os gastos utilizados nas questões bélicas aí do mundo e mostra a posição do Brasil com relação à invasão da Ucrânia, né, pela Rússia, sem nominalmente citar nesse momento, mas ele já faz esse certo aceno. O Zelensky, o presidente ucraniano, ele está ali, né, assistindo esse discurso do nosso presidente. Mas vamos ver aí até onde que vai essa fala do Lula. 2 pontos aí. O presidente ele faz a crítica dele a respeito do que está acontecendo no Líbano agora, que é um evento recente, né? Uma escalada sem precedentes aí da guerra de Israel e os seus vizinhos, mas é importante a forma que o Lula se coloca com relação a toda essa ao que não era tão esperado no passado aí do presidente, né? Ele tomar um partido com relação ao conflito nessa magnitude, sem que o Brasil esteja diretamente relacionado a isso. Mas, ao mesmo tempo, é o que se espera de um estadista, que ele marque posição com relação a isso. Em contrapartida, a gente vê a China sendo citada, um país que não goza da democracia, que não tem apreço por isso, pelas liberdades individuais, e que por uma questão ideológica tem essa afinidade aí
com o presidente Lula. Vamos ver o quanto que o Lula vai citar aí desse exemplo chinês de democracia, de cessar de conflitos para poder, dessa forma, influenciar algo nessa magnitude do que terrivelmente está acontecendo lá no Oriente Médio. Aí, ó, comitiva de Israel aparecendo e o presidente Lula parece, inclusive, emocionado. Tinha achado até que era uma impressão minha, mas parece... Ele parece ou tá demonstrando algum tipo de cansaço. Note fisicamente como que o presidente está. Essa turma aí é do pessoal de Israel. É claro que o Lula joga aí a questão dos desastres ambientais como se fosse apenas influência ou culpa da natureza. O que, para nós brasileiros que estamos vendo no dia a dia como é que funciona o jogo aqui, a gente percebe que a falta de investimento em infraestrutura, a falta de políticas públicas efetivas que previnam essas mudanças climáticas. O Lula vai cobrar lá na Europa ou nos Estados Unidos, aí, como é nesse caso da ONU em Nova York, algo que no ambiente doméstico ele não faz. A ministra Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, praticamente não tem aparecido em meio a essa crise, né? Ao mesmo tempo, Lula, no início do discurso dele, ele citou a questão da saúde e a ministra dele, Anísia Trindade, enquanto nós estamos vivendo um momento de calamidade com relação à dengue, estava pior, os números estavam bem piores, mas ela não apareceu praticamente para falar sobre isso. Mas se fosse no governo anterior, estavam utilizando uma série de nomes aí para dizer com relação à postura do governo federal e à saúde pública. Então, assim, Lula não está fazendo a lição de casa, mas está cobrando do vizinho. Engraçado que nesse multiverso do Lula a gente está com um desmatamento em queda, com perspectiva, ele assume como compromisso, mas vamos colocar assim, como a perspectiva de até 2030 acabar. Olha isso, cara. Quem está aqui no Brasil vendo tudo que tem ocorrido, as denúncias na imprensa, falando a respeito do aumento do desmatamento. O Lula acaba de citar aí os povos indígenas durante o governo dele, mesmo ele fazendo ali todo o espetáculo midiático com relação aos Yanomamis. Houve e permaneceu, o que já era pior no governo anterior, seguiu no governo do presidente Lula a condição ruim de vida dos Yanomamis, por exemplo. Então, vamos continuar vendo aí o discurso do Lula, que parece que ele nem é o presidente. A impressão que dá é que o Lula é um estudioso de alguma coisa e que está fazendo ali algumas observações na Organização das Nações Unidas. Sabe o que é interessante? O Lula, enquanto ele fala aí sobre as questões climáticas, neste ano aqui no Brasil nós estamos em período eleitoral. E os candidatos praticamente não estão apresentando algo relacionado à mobilidade urbana, por exemplo, com ônibus ecológicos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, até falou que tem dinheiro em caixa, mas não tem ônibus porque a indústria não produziu. Então, assim, levar mais a sério essas questões dentro do ambiente doméstico, utilizando ali não de fomento com a indústria automobilística, ou pensar que as pessoas, quanto mais carro tem, melhor significa que as pessoas estão vivendo no seu poder aquisitivo, como já foi aquele pensamento desenvolvimentista do Lula no passado, nas suas gestões anteriores. Olhando assim para frente, o Lula, ali nesse discurso, ele está representando o Brasil. E aqui, no nosso contexto, dentro dos 5.570 municípios onde estão ocorrendo eleições municipais, a gente vê que esse assunto não é um assunto dos programas de governo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve aí mais de 300 municípios devastados pelas enchentes recentemente. O estado praticamente foi destruído por completo. E aí, no plano de governo de todo mundo, tem sobre isso? E as outras cidades? Como é que o governo federal está fazendo para influenciar o resto do Brasil com relação àquilo que é importante, no nosso caso aqui, prevenção de enchentes, cidades. Na Grande São Paulo, por exemplo, que é um lugar que tem um PIB per capita relativamente alto, a gente não tem
muita coisa dentro do programa de governo falando de piscinões, de energia renovável, o quanto que o Brasil caminha atrasado com relação à energia solar, por exemplo. Então, assim, é um discurso muito vazio do presidente, como eu disse, parece que algum estudioso está vindo fazer comentários aleatórios sobre algo que ele não tem poder de gerência. Né? O Lula podia trazer dados do Ministério de Minas e Energia, que fica sob o comando dele, como é que nós estamos tratando a descarbonização em terras tupiniquins. Aqui o Lula está falando, está criticando, vamos assim dizer, como é que o sistema geopolítico enxerga Cuba e na sequência ele vai enfim, citar aí outros países caribenhos, mas olha o que a Venezuela tem feito com a democracia, por exemplo, né? Então, agora nas eleições recentes, onde o Brasil fica nessa de querer notas de urna, coisa que o Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela, que é o equivalente ao nosso TSE, diz que não vai divulgar e tá tudo certo. O Maduro já até anunciou a antecipação do Natal como uma forma ali de fazer uma cortina de fumaça. O cara tem os militares na mão, o cara tem a máquina política, ele tem tudo. E o apoio de países que se contrapõem ao que eles chamam de imperialismo americano. Então o Lula ainda preso com essas velhas amizades, sem contar como eles trataram o presidente Lula aí recentemente, né? Que eu considerei até uma falta de respeito com a autoridade da presidência do Brasil, né? O Daniel Ortega, o Maduro que falou que era para o Lula tomar um calmante. Então, assim, o Lula fazendo defesa dessa gente aí, não do povo, mas dessas lideranças, porque no discurso bonito aí do Lula na ONU, ele parece ser um cara que está falando em prol do povo. Mas quando você vê como é que funciona na prática as alianças, as amizades do presidente, o alinhamento ideológico dele, aí a gente vê sim que o Lula passa pano para ditaduras que estão instaladas aí no caso de Cuba desde os anos 60. Então, há muito tempo a gente vê há décadas aí se perpetuando, enfim, indo os sonhos de um povo. Né? O Lula, aqui no Brasil, muito se falou, principalmente nas eleições, a direita demonstrava essa preocupação de virarmos, darmos passos rumo a esses países autoritários que o Lula não faz, críticas, né, à liderança que levou esses países a essas rupturas econômicas, a esses colapsos sociais, mas o Brasil ainda segue como uma democracia. E, ao mesmo tempo, a gente deve considerar aí a atuação do Congresso Nacional como um balizador, além da justiça, do poder judiciário, né? A tripartição dos poderes acontecendo aqui no Brasil, diferente da Venezuela, onde se pode denunciar, onde você tem, inclusive, imprensa para poder denunciar ou criticar o próprio presidente, como é o que a gente está fazendo aqui nesse canal. Quando o Lula fala sobre esse levante autoritário, messiânico, ele está falando da direita, que ganhou as eleições aí em grandes países nos últimos anos e que eram praticamente uma hegemonia da esquerda. Como a polarização foi levada aí por toda a América Latina, quase como uma renovação da Guerra Fria, que colocava os dois polos, capitalista e socialista, esse arranjo latino-americano, ele demonstrou uma nova polarização pautado em questões regionais e preocupações particulares de cada país. Né? Mas falar sobre o desenvolvimento, já se falou até de uma América única, né? Quando o Mercosul foi criado ali como bloco econômico também para fazer negociações com outros blocos, como é a União Europeia, por exemplo, né? A zona do euro, enfim. Já se falou até de ter uma moeda única. No caso do Brasil, seria muito prejudicado por conta das crises que acontecem aí com os vizinhos, né? Com os nossos vizinhos. Por exemplo, a Argentina seria péssimo. Embora hoje o contexto é totalmente diferente aí,
com o Javier Milei, por exemplo, como presidente, nem passaria pela cabeça aí do governo argentino fazer algum tipo de ação com uma moeda única na América Latina, uma moeda nova, por exemplo. É mais capaz deles dolarizarem lá a economia deles. Mas voltando aqui para o discurso do Lula, é uma ação e reação com a forma que sempre foi tratada essa polarização e foi levado aí para áreas regionais, as questões individuais de cada país e os seus efeitos nocivos, obviamente, à democracia. Mas vamos lá, só um detalhe aqui. O Lula não adianta ficar com esse mimimi todo, falando como que nós, do sul global, somos desprivilegiados por um tal protecionismo industrial, de know-how, de conhecimento dos países mais ricos. O que nós estamos fazendo aqui no nosso, por exemplo, que ele poderia apontar ali naquela assembleia como um case de sucesso para que ele pudesse falar dessa forma, não é? Então, o Lula, enfim, ficar com esse mimimi para ser mais sucinto com relação a essa parte da fala do presidente. Os caras não vão abrir mão do que para eles é poder, que é o conhecimento. O maior inimigo do poder é o conhecimento. Essa frase é antiga. E o Lula deveria ter aprendido com ela. Ao menos se ele genuinamente quiser fazer com que o Brasil se torne uma potência, como esses países que ele está demonstrando até um certo recalque e um ressentimento, como se, de fato, somos desprivilegiados, mas e aí? O que nós fazemos agora? Eu acho que, para nós brasileiros, é o que mais isso importa, porque essa leitura do cenário macroeconômico, no que diz respeito ao conhecimento, porque o conhecimento é poder, poder é dinheiro, conhecimento sobre as coisas também é o poder sobre o dinheiro. Enfim, estamos perdendo nessa disputa. Então, o Lula não aponta nada que o governo dele, por exemplo, está fazendo nessa questão e poderia ser utilizado até a exemplo, uma vez que ele tem ali audiência do mundo inteiro, representado pelos seus diplomatas, pelo seu corpo de presidentes, de primeiro-ministros e afins, chefes de Estado, né? Mas o Lula não usou essa oportunidade da audiência para apresentar. Talvez porque tenha muita coisa para falar. Mas, efetivamente, o que o presidente Lula gostaria que acontecesse? Porque não é de uma forma mágica que os bancos vão diminuir os juros para os países africanos. Qual é o contexto que se tem da África? O resultado colonialista da África, que fez com que a estrutura daquele continente fosse totalmente sucateada dessa parte de desenvolvimento econômico que foi aplicado, por exemplo, na Europa e em outros países, que o Brasil, inclusive, em parte, embora o Brasil é grandão, né, dimensões continentais, em parte ele vai muito bem, grande parte é semelhante até a países africanos em alguns locais específicos do Brasil, dessa parte econômica, mas por que hoje, no mundo globalizado, no mundo conectado, ainda a África segue tão atrasada? Porque a África, infelizmente, tem uma relação muito ruim com a democracia. Dentro do próprio continente, você observa que são poucos países que têm ali uma bandeira muito forte nas suas políticas públicas sobre os direitos humanos, sobre o respeito às pessoas LGBTQIA+, a respeito de diversas questões que envolvem emancipação feminina. Então, existem, olhando nessa perspectiva, muitos países atrasados lá na África, infelizmente. Eles são tomados por guerras civis muito fortes de décadas. E aquilo que a Europa pôde e pode extrair de lá e explorar daquele povo, faz. Né? Então, quando os Estados Unidos, por exemplo, fala de invadir um país, quando ele fala de defender a democracia invadindo esse país, está sucumbindo ali com os direitos das pessoas, por exemplo, a escolher o seu representante como a Venezuela, é porque tem algo por trás, muito importante atrás, como é o petróleo no caso da Venezuela, tá? Então, estou aqui passando pano, obviamente, para o Nicolás Maduro, porque ele é ditador, mas estou falando
que quando o interesse da comunidade internacional ele ocorre, é porque, obviamente, existe aí algo muito maior por trás, que tem a ver com a economia, com a proteção do próprio país, sabe? Ninguém fica dando de bonzinho, principalmente se o país é rico. Então, quando o Lula ele traz essa questão dos 8 vezes mais pagam de juros os tomadores de empréstimos africanos comparado a um alemão europeu, o Brasil também sofre muito com isso, porque precisa ter um ambiente que você não tenha calote, senão o próprio sistema financeiro irá sucumbir. Que plano Marshall poderia ser estabelecido? O plano Marshall que foi utilizado aí para reconstruir, enfim, os Estados Unidos após a crise aí de 29, né? O craque da Bolsa de Valores, enfim, todas essas questões que envolvem aí um plano de recuperação econômica de uma nação, ela precisa ter previsibilidade política, né? Um país que tem aí namoros com ditadura, como é que ele vai conseguir pagar as dívidas? Simplesmente o presidente, o governante, o ditador, o imperador, o rei, seja lá como é a figura que chefia o Estado, disser, eu não vou pagar essa parcela do empréstimo, não pago mais, suspende a dívida, e aí? Como é que fica o resto do mundo com relação a isso? Então o Lula critica, mas critica de uma forma muito superficial. E, cara, não dá para. De fato, os países ricos concentram as maiores riquezas, os investimentos nesses países, mas porque eles construíram uma reputação. Crédito, como ele estava falando lá da África, o acesso ao crédito e aos juros mais baixos tem a ver com a previsibilidade sobre o retorno sobre aquilo, daquele que está emprestando, né? Então, o Lula, quando ele fala sobre a fome também, é interessante, é pertinente, até porque é inconcebível que um planeta que tenha, até mesmo no próprio Brasil, que alguém passe fome. País que chega a alimentar parte do planeta, grande parte do planeta, não pode ter pessoas aqui dentro do nosso próprio ambiente, onde temos de fazer aí muito da nossa agricultura para que tenha distribuição de alimentos ou políticas públicas que os alimentos eles não sejam tão caros, mas aí aqui no Brasil é complexo, porque aqui tem o custo Brasil, impostos, não há um investimento em meios que sejam sustentáveis, como navegação fluvial em diversas regiões do Brasil, porque é o país cortado por rios. Então, o Lula, ele parece que ele está falando de um outro lugar, sabe? Parece que ele não é o presidente brasileiro, que, obviamente, ele conhece todos esses problemas, mas para o Lula fica mais interessante falar essas coisas mais assim por cima. E quando ele chama atenção a respeito da concentração de renda, isso é um pouco do reflexo aí da pandemia, né? Muitas pessoas, quem era mais rico acabou ficando ali tendo possibilidades, inclusive, de ampliar sua riqueza, e aquele que era pobre perdeu muito, e a classe média também perdeu, e outra parte pôde ascender aí, aquela que se adaptou às mudanças tecnológicas, inclusive, que pôde trabalhar de home office, e que pôde investir na educação durante esse tempo, com a formação de pessoas através de um EAD bom e eficiente, é claro que vão sair na frente. Então, assim, a pandemia ela trouxe aí também uma bagunça dentro desse cenário econômico, até porque quando não é pandemia, é guerra. Então, assim, olhando para uma questão planeta, cada país, e aí nesse contexto da ONU que o Lula está, precisa se organizar para que a gente possa ter uma forma de se preparar em conjunto para essas questões. Mas, repito, nenhum grupo de países vai querer fazer algo por quem não tem apreço pelo jogo democrático, por exemplo. Para nós que somos brasileiros e conhecemos a história do Lula, esse assunto aí da fome é muito caro a ele, como pessoa, enfim, como político, porque ele passou fome, né? Ele veio lá do Nordeste, lá de Garanhuns, estado do Pernambuco, veio no Pau de Arara, enfim, tem até o filme lá, Lula, o Filho do Brasil, com a Glória Pires, bom. Eu me conto um pouco da história aí do presidente e a gente consegue entender o porquê que esse assunto é bem sensível a ele.
O governo do Lula fez com que o Brasil tivesse ali uma mudança dentro do quadro internacional da fome, né? A gente tinha aí uma grande parcela na extrema pobreza, depois foi erradicada a extrema pobreza e foi utilizado politicamente isso pelo Lula na época, enfim. Isso fez também esse êxito dos programas sociais, que é o que leva essa redução aí da pobreza e por consequência da fome, né? Da fome e por consequência da pobreza, foi o que fez com que o Lula elegesse Dilma em 2010, reelegesse a Dilma mesmo quando ela estava mal das pernas aí com relação à opinião pública, à mídia, à imprensa, etc. Sociedade civil sofrendo manifestações em 2013 e em 2014 ela foi reeleita presidente numa votação bem acirrada e que nos trouxe, inclusive, aonde nós estamos hoje, com um país polarizado. O presidente Lula pegou a herança do Bolsonaro quando ele assumiu ali, que estava o Brasil aí, gente, comendo ossada aliás, sendo vendidas as ossadas no açougue. Aquilo que antes era doado passou a ser vendido, dado a como que o cenário, né, do brasileiro paupérrimo aí com as consequências da pandemia, do desemprego também. Então, quando o Lula fala sobre isso, eu sempre olho todo o contexto, porque para mim esse é o grande tema dele. Como do Bolsonaro, por exemplo, segurança pública, né? Por ele ter ali uma relação muito forte com os militares, o que aconteceu com relação à segurança pública, né? A questão dele ser mais liberal ali na economia, ao menos foi o governo dele, por isso o Paulo Guedes era o primeiro-ministro da economia, ele foi o presidente que na economia mais bancarizou pessoas, 45 milhões de pessoas com auxílio emergencial foram atingidas, fazendo ali a conta digital Caixa Tem na época. Então, cada presidente, cada líder tem o seu mote que tem a ver ali com a sua trajetória política, enfim, a sua trajetória pessoal. De fato, quando o Lula chama atenção para a falta de representatividade africana dentro das pautas que regem ali a Organização das Nações Unidas, se faz relevante. Domínio colonial que ele cita, até próprio da Inglaterra, que tinha colônias britânicas na África, ainda na fundação, lá em 1946, da fundação da ONU. Né? Tem até aquela série The Crown, da Netflix, que mostra uma das visitas lá da rainha Elizabeth II no Quênia, enquanto o pai dela, logo na primeira temporada, quando o pai dela, o George VI, se eu não me engano, ele estava muito doente lá no Reino Unido e ela teve que voltar junto com o príncipe Philip de uma viagem que ela estava fazendo lá para o Quênia. Assim, realmente, a África, ela não tem, ela é subrepresentada e existem questões muito fortes, né, até do próprio continente, o combate à fome, à pobreza, a pandemias lá, grande parte da população perdeu familiares por conta do ebola, algo que nem afetou grande parte dos países desenvolvidos, ou até mesmo a pandemia da Covid-19, que foi tão mais severa na África por conta da falta de grana mesmo, para as medidas profiláticas, para a distribuição de vacina, enfim. Mas aí, depois que o Lula fala da África, que eu acho que ele foi bem contundente e fala sobre essa reforma na ONU que se faz necessário, porque ele já vai se encaminhar para falar do Conselho de Segurança. Quero chamar a atenção do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República, quando ele faz a crítica sobre a inexpressividade de mulheres na Secretaria-Geral da ONU, né? Que tem aí, que é o líder, de todos os países, é o que lidera ali, é como se fosse, igual tá ali acompanhando o Lula, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Os caras que organizam a mesa ali de debates e de pautas e tudo mais. Então, assim, e no Brasil, que o presidente Lula teve, por exemplo, 2 chances de indicar uma ministra para o Supremo Tribunal Federal, e quando teve oportunidade, ele indicou o Cristiano Zanin, seu advogado, e o seu amigo, que era ministro do seu governo, Flávio Dino. Então, haviam mulheres que poderiam estar ali na diversidade da Suprema Corte, que hoje só conta com uma mulher, né, de 11, ou seja, uma representatividade de 9% na Suprema Corte, onde o Lula poderia ter
ampliado essa representatividade aí, somente nessas 2 indicações, saltando para 27%. Então, falar é muito fácil, né, da forma que o Lula está falando. Mas eu quero ver realmente no dia a dia, dentro do nosso ambiente doméstico, quando ele, como presidente da República e como o cara que pode fazer algo de diferente, não faz. Aí vai lá na ONU para falar sobre o secretariado lá que não tem, no caso, uma mulher presidindo ali a ONU, né, liderando ali os trabalhos, mas aqui no Brasil ele não colaborou para isso também agora nessa oportunidade. Já indicou no passado, mas e agora? Qual indicação do presidente ele teve com relação às mulheres? A equidade dentro dos ministérios dele, né, dos 30 e poucos ministérios do Lula, metade são preenchidos por mulheres, não tem 10 mulheres no governo dele, no primeiro escalão, nas posições de poder. Menos ainda se você for olhar para pessoas pretas, né? Então, conversa do Lula. E ele sendo aplaudido porque ele falou uma coisa lacradora, né? A Janja ali, ó, morrendo de orgulho. A lacração, né? Ó, só importante fazer um adendo aí sobre isso, porque volta às questões domésticas. Aqui no Brasil, nós estamos, o bicho tá pegando fogo o país aí, já sabem, já falamos sobre isso. O Ministério do Meio Ambiente, que é comandado aí pela Marina Silva, ele não tem apresentado grandes resultados. Aí o Lula criou uma autoridade climática, né? Desse monte de reunião, porque dá uma crise, aí o Lula vai lá e chama o pessoal para fazer ali uma reunião, para todo mundo achar bonito na imprensa, mas de forma pragmática e com resultados. Ela sai assim, parecendo aquela reunião sem pé e sem cabeça. Eu estou falando isso porque o Lula está criticando algo no cenário geopolítico mundial, mas dentro de casa ele não tem conseguido organizar isso. Essa semana na imprensa tem se falado muito que a Marina não iria conseguir liderar uma frente aí da autoridade climática, que precisaria ficar subordinada à presidência da República, porque se os ministérios são pares, e não se subordinam, como é que ela iria coordenar alguma ação com outros ministérios? Sem contar que a competência da Marina para fazê-lo é questionável, uma vez que nós estamos vivendo essa crise e ela não aparece. Era para ela estar, inclusive, fazendo pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para falar sobre as queimadas, e ela não falou até agora, sabe? Já era para ter falado sobre desmatamento, mas beleza. E as queimadas, que é o problema atual? Então o Lula ir lá na ONU e fazer um discurso barato, sendo que pessoas da equipe dele não estão entregando o que precisam, é muito simples. Só para aclarar aqui o que o Lula está falando, o Conselho de Segurança da ONU ele é composto por 5 países que têm poder de veto e são exatamente os países vencedores da Segunda Guerra Mundial: os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Eles têm assentos permanentes, são eles que autorizam, inclusive, guerras e que impedem sanções a países, que comandam o jogo. É a polícia do mundo, é o Conselho de Segurança para fazer a polícia do planeta, né? O Brasil, durante o governo do Lula, na primeira década desse século, né, onde ele foi presidente de 2003 até 2009, o presidente Lula, ele... até 2010 assumiu a Dilma, né? O presidente Lula, ele investiu muito que o Brasil tivesse incursões militares, né, com relação ao Haiti, por exemplo, onde foram enviados aí diversos militares do Exército Brasileiro da época por conta do terremoto que aconteceu em Porto Príncipe, né? O país ficou praticamente ali destruído e precisava de apoio internacional para fazer a segurança, porque, você sabe, né, colapso social, enfim, é o prato cheio para a guerra civil e tinha todos os ingredientes ali para aquilo, naquela catástrofe. E o Brasil vinha tentando se destacar nesse aspecto, e o Lula investiu muito com isso. Mas não teve êxito, porque o Brasil até ocupou assentos rotativos dentro do Conselho, né? Existem países que ficam ali, 10 países, durante 2 anos, ficam de forma rotativa ali, mas eles não têm poder de
veto, o poder de veto que compete apenas aos 5 países que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, é o que o Brasil, nesse caso, ambiciona. E o que é mais louco isso do Lula querer é porque o cara não consegue ter nem influência no meio dos amigos. E quando eu falo dos amigos, é na Venezuela, do conflito aqui da Venezuela, onde o Maduro falou para ele tomar chá de camomila porque ele se disse preocupado com os resultados das eleições. O Ortega tá nem aí para o que ele tá falando, né? Ele tá fazendo lá sua ditadura na Nicarágua, perseguindo inclusive religiosos. Enfim, o Lula não tá com moral no nosso cenário do sul global, como ele gosta de falar. Se não tá no sul global, imagina no resto. E olha que ele é uma liderança que tem boas relações históricas com líderes tradicionais da política internacional. Até o Obama lá, quando ele era presidente, falou, né, esse é o cara pro Lula, é a época de ouro, o Lula ainda parece que ele tá naquele tempo. Só que ele, talvez até por problemas que ele enfrentou aí com a justiça, enfim, ficou preso, ele precisou salvar a pele dele e não pôde criar grandes relacionamentos políticos com os outros países, com essas potências, mas enfim, Lula não é que esse discurso ele vai fazer mudar alguma coisa. Ele está falando de algo que é do interesse do Brasil, mas o nosso contexto de influência não permite que nós tenhamos assento na ONU neste momento. Do Conselho Nacional de Segurança da ONU, né? Do Conselho de Segurança da ONU. Vamos ver aí o discurso do Lula na ONU, muito interessante pegar esses recortes. Faz todo sentido a gente olhar para essa perspectiva doméstica e ver que não adianta o presidente ir lá na ONU repensar a política global, sendo que aqui no próprio Brasil, ou pelo menos na América Latina, ele já não tem mais toda essa influência, né? Ele fazer um discurso muito bonito e alinhado com o politicamente correto e parece que desenhado perfeitamente para atender as minorias e tudo mais. Dessa vez ele não falou sobre os LGBTs, ele não falou sobre a questão do racismo, embora ele mencionou a África e mencionou a não representatividade feminina, mas assim, um discurso bem de esquerda e alinhado às questões aí, caras à esquerda atualmente, de questões financeiras, de sanções econômicas e tudo mais. Enfim, então eu acredito que não vai mudar em nada o olhar do mundo sobre o Brasil. O trabalho que é feito pela chancelaria, né, do nosso país, pelo Itamaraty, né, pelo Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas, é um trabalho muito brilhante, louvável, difícil, inclusive, de você se tornar um diplomata, de você fazer parte disso tudo, mas o Lula, ele é um político e ele é acostumado com isso. Então, acho que como um político, e político que hoje existem meios de cobrá-lo, como este, através de uma rede social, fazendo análise, fazendo crítica sobre o próprio discurso, ele deveria apresentar mais resultados no momento em que ele vai cobrar alguém de algo e dizer o que ele já fez com relação a esse tema. Enquanto isso, nós estamos aí com diversos problemas, como reiteradamente disse, das queimadas aqui no Brasil e praticamente sem solução. Agora tem aí um aceno com uma crise hídrica provável por conta das secas, né? Porque grandes regiões aqui do Brasil, incluindo a Sudeste, não estão com a frequência de chuva esperada, e isso tem feito com que a bandeira vermelha, que é aquela bandeira lá de energia que cobre, que tem uma taxação, uma sobretaxação sobre o valor da energia elétrica, né? Ela, por conta do uso das termoelétricas que são necessários durante esse período de cheia. Então, esse é o contexto do Brasil, nós estamos com problemas enormes aqui. Para o Lula, claro, é tradicional, é histórico esse discurso, né? Começou lá com Oswaldo Aranha, em 1946, fazendo a primeira abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas e o que a gente pode esperar agora no ambiente doméstico do nosso presidente? Então, eu mencionei durante o React essa reunião que o Lula convocou recentemente para criar uma autoridade climática dentro do Brasil, mas ao mesmo tempo desci o pau e eu critiquei a postura da Marina Silva e, enfim, no ato nem desata, e a gente não consegue ver grandes resultados
dela nessa liderança de qualquer plano relacionado a isso. Mas vamos acompanhar, né? Próximos capítulos dessa história. Quero que você continue acompanhando aqui o nosso canal, continue comentando, criticando, compartilhando com seus amigos que também gostam de política, que também gostam desses tipos de react para tentar encontrar uma opinião que não seja aquela coisa mais engessada do jornalismo que passa na televisão, por exemplo. Enfim, agradeço bastante a sua audiência até aqui e até a próxima.